Olá, pessoal. Meu nome é Maria Gabriela Dionísio Batista e eu sou componente de um grupo formado por 4 pessoas, sendo estas Romário Alves Ribeiro, Rawane Suelen Basílio e Maria Emanuele Batista Lacerda. Todos somos alunos do 2º ano matutino do curso Técnico Integrado em Edificações pelo Instituto Federal da Paraíba, campus Itaporanga. Nós desenvolvemos um trabalho de metodologia da pesquisa científica sobre tipologia e gêneros textuais e agora eu vou dissertar sobre esse assunto. Nesse trabalho, eu objetivo tratar sobre os tipos de textos, as definições dos tipos textuais, os gêneros textuais e os exemplos de gêneros textuais. Introduzindo aqui, vamos lá, vou pegar aqui a caneta. Nesse trabalho, a gente vai tratar dos tipos textuais e dos seus gêneros. Lembrando que tipo textual e gênero textual não são a mesma coisa. A gente vai aprender a diferenciar eles no decorrer dos trabalhos, visando sua compreensão e aplicação no dia a dia, porque tipos textuais e gêneros textuais estão amplamente presentes no nosso cotidiano, conceituando, dando as definições de cada um e mostrando os exemplos de cada, para ficar mais didática a nossa compreensão. Os tipos de texto estão presentes nos mais diversos aspectos da vida cotidiana, como eu falei. E agora eu vou seguir falando sobre uma visão geral de tipologia textual. Tipos de textos. Uma pergunta que a gente tem que se fazer antes de começar a falar são: os textos em qualquer espaço estão a apresentar diversas finalidades, ou seja, para que servem os textos? Os textos servem para apresentar algo, definir algo, apresentar significado, dar adjetivos, dar qualidades, contar uma história. Essas são algumas definições que a gente pode apresentar de diversos textos. Com essas definições, a gente define 4 grupos de textos, onde cada um tem sua função e tem sua nomenclatura. Os 4 tipos de textos que temos a partir das definições dadas anteriormente são texto narrativo, texto descritivo, texto argumentativo e texto injuntivo. Pronto, os tipos de texto são esses 4 tipos textuais apenas. Dentro desses tipos textuais, a gente tem os gêneros textuais. Aí que está a diferença. Tipos textuais são apenas 4. Gêneros textuais são infinitos, tem um monte. Os gêneros textuais são como uma subdivisão. Então, pensem em tipos textuais como uma macrodivisão e gênero textual como uma subdivisão, uma microdivisão. Conceituando aqui os tipos textuais, dando a definição. Primeiro, texto narrativo. Texto narrativo tem como função narrar um fato ou uma sequência de fatos onde os mesmos se passam em um espaço. O texto narrativo sempre vai estar contando uma história, contando um fato, contando uma sequência de fatos e está mais frequentemente no passado. É sempre o autor, o narrador, falando algo que aconteceu. O narrador é o responsável para contar essa história, responsável. E ele pode ser um narrador em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Se o narrador for em primeira pessoa, ele vai estar inserido dentro da história. Ele vai ser um personagem dessa história. Se ele for em terceira pessoa, esse narrador vai ser um observador. Ele vai contar de fora. A gente tem um texto descritivo, que objetiva expor algo com detalhes ou descrever uma determinada ferramenta. Esse texto, ele usa muito adjetivo. Esse texto vai ter uma presença muito forte de muitos detalhes. Ele sempre vai falar sobre uma coisa com muitos detalhes. Por exemplo, a menina morena do olho castanho, ele sempre vai falar bastante sobre o que ele está descrevendo. Um texto narrativo pode ser confundido com um texto descritivo porque eles são meio parecidos. Tipo, eu posso narrar sobre uma pessoa e também posso descrever uma pessoa.
mas para diferenciar ele, você vê qual é a característica mais marcante. Se a característica mais marcante for o uso de adjetivos, é um texto descritivo. Se a característica mais marcante é um texto narrativo, então é um texto narrativo. Quer dizer, se a característica mais marcante for fatos, uma sequência de fatos, então é um texto narrativo. Os outros dois tipos textuais que nós temos são o texto injuntivo, que tem o objetivo de dar conselhos ou instruções sobre algo. Esse texto sempre vai estar no modo imperativo, sempre vai estar dando ordens, como por exemplo, quando a gente vê um cartaz na rua falando não fume, pois é prejudicial à saúde. Aquilo é um texto injuntivo, porque ele está dando uma ordem, está sendo imperativo, está lhe dando uma instrução sobre algo. E a gente tem o texto dissertativo, que é muito importante frisar. Como o próprio nome já diz, ele objetiva apresentar fatos embasados com pesquisas e defender o seu ponto de vista. Um texto dissertativo, ele é absurdamente persuasivo. Por quê? Porque o autor desse texto, ele vai estar buscando convencer o leitor da sua ideia. Ele sempre vai querer que o leitor se convence do que ele está dizendo. Por isso que ele vai apresentar o fato ao mesmo tempo que ele dá a opinião. Um exemplo desse tipo de texto é a redação do Enem, muito usada. É onde a gente usa o tipo de texto chamado dissertativo argumentativo, que é outra forma que a gente conhece de chamar esse tipo de texto. Pronto, agora a gente vem para os tipos textuais. Tipos não, gêneros, desculpa. Os gêneros textuais são um meio pelos quais nos comunicamos. Veja só. Os gêneros textuais não são obrigatoriamente textos escritos. Um gênero textual, desculpa, ele pode ser não verbal, como uma novela ou uma imagem. Aquilo também é gênero textual. Enquanto os tipos textuais são apenas 4, como eu já disse, os gêneros são infinitos. Existem vários gêneros textuais. Aqui a gente tem alguns exemplos, como romance, novela, crônica, contos de fadas, fábula, propaganda, comentários, bula, manual, regulamento, enfim, tem um monte. Se for falar todos, vai passar o resto do nosso tempo aqui. Enfim, existem vários, muitos gêneros textuais. Vamos lá. Concluindo nosso trabalho, diante da apresentação realizada anteriormente, a gente pode perceber que os gêneros e tipos textuais estão presentes constantemente no nosso dia a dia. Como eu falei, eles estão muito presentes e é muito necessário a gente estudar eles, porque é com eles que a gente vai desenvolver vários trabalhos, inclusive o nosso trabalho de conclusão de curso. E ao decorrer de nossa vida acadêmica, a gente sempre vai estar retomando isso, não só em metodologia da pesquisa científica, como também na disciplina de português. Aqui eu deixo um espaço para as dúvidas, para quem tiver alguma dúvida. E essas são minhas referências. O trabalho é basicamente isso, não é um trabalho muito aprofundado, é um trabalho mais de conhecimento geral. Eu espero que tenha ficado clara a compreensão. E muito obrigada pela atenção de vocês.